Ação de momento que chega de Brasília. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Torres tinha reassumido o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em 2 de janeiro. Viajou de férias para os Estados Unidos 5 dias depois, ou seja, no dia 7, e no dia 8, quando a coisa esquentou na capital federal, não estava aqui no Brasil, estava nos Estados Unidos, viajou para férias com a família e deixou Brasília naquela situação, né? Aquele momento em que os bolsonaristas atacaram prédios do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, também Palácio do Planalto. O Anderson Torres está nos Estados Unidos, o retorno dele para o Brasil é previsto para o fim do mês. Eventualmente, uma prisão deve ocorrer quando ele desembarcar no Brasil e, neste momento, a Polícia Federal faz uma operação na casa do Anderson Torres. Ao mesmo tempo em que determinou essas ações, essa operação contra o ex-ministro Anderson Torres e ex-secretário de Segurança Pública do DF, afinal ele foi exonerado assim que todas aquelas cenas de violência vieram à tona no último domingo. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes também determinou nesta terça-feira a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto. Ele era o responsável pela PM do DF no domingo, justamente quando ocorreram os ataques terroristas de bolsonaristas contra o Palácio do Planalto, Congresso e também o Supremo Tribunal Federal. A polícia e o governo do DF são as responsáveis pelos prédios, né, e toda a segurança em Brasília, e ficou evidente que houve uma falha grave na condução de tudo por lá no último domingo. Informações de momento que chegam de Brasília e que chamam a atenção neste fim de tarde de terça-feira. Alana Canepa, boa tarde para você. Olá, Cris Panvec, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando Bastidores do Poder. É impressionante, eu passei a tarde conversando com especialistas sobre quais foram as principais falhas de segurança que garantiram esse fracasso em proteger a capital federal no último domingo e, basicamente, sem entrar na seara da omissão, né, só tecnicamente o que tinha que ter acontecido e não aconteceu. Um plano de contingência prevendo o cenário mais perigoso. É isso que os especialistas dizem que acontece quando há uma movimentação, principalmente numa cidade como Brasília, que já foi palco cenário de muitas outras manifestações, que também já tiveram um tom violento. Claro que em outros momentos, em 2013, por exemplo, o centro da discussão era o preço da passagem da passagem de transporte público, perdão. Então, em 2013, a discussão começa com o preço da passagem do transporte público e depois a pauta se espalha, mas ainda assim eram questões do dia a dia do cidadão brasileiro. Depois, em 2017, vários movimentos também acabaram se transformando em ações violentas na capital federal. A reforma da Previdência foi tema de protestos e também quando algumas categorias tentam reivindicar aumento salarial, acontecem invasões, tentativas de invasões no Congresso Nacional. Eu mesma presenciei algumas tentativas em 2017, por exemplo, quando forças policiais estavam negociando aumento salarial. E o que acontece? Além de ser ali palco preparado para receber manifestações, Brasília tem na polícia militar mais bem paga do país e que recebe dos cofres federais justamente porque protege os poderes, tem nos quase 14 mil homens da polícia militar a base da sua proteção. Mas a Praça dos Três Poderes, ali que reúne os prédios dos três poderes, né? Por isso chama Praça dos Três Poderes, tem o Palácio do Planalto, que representa o lugar de trabalho do Poder Executivo, do Presidente da República, o Congresso Nacional, do Legislativo e o Supremo Tribunal Federal do Judiciário. Ali é a área de segurança máxima, minha gente. Ali é vigiado o tempo todo. Dentro do prédio do Congresso Nacional tem a Polícia Legislativa, que também, inclusive, é muito bem paga para fazer o trabalho dela, que é proteger o Congresso Nacional. E dentro do Palácio do Planalto tem uma guarda da presidencial. Dezenas de homens que ficam lá dentro e que só se deram conta da invasão quando o prédio já estava tomado. Só agiram quando já estava tudo ocupado. O que aconteceu e o que deveria ter acontecido é a pergunta que a gente tenta responder ao longo desta semana.
Por que as coisas foram tão soltas? Por que ninguém estava sabendo? Se na véspera a agência de inteligência dentro do guarda-chuva do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, já sabia que mais de 100 ônibus estavam indo para a capital federal. Já sabia, pelo tom das mensagens que estavam circulando nas redes sociais, que seriam atos violentos. E por que essa informação? Um outro especialista com quem eu conversei hoje diz: o Gabinete de Segurança Institucional é o responsável por dizer a inteligência me informou isso aqui, quem vai agir? E lá na Polícia Militar, mesmo que o governo do Distrito Federal não tenha agido, se a Polícia Militar não foi devidamente acionada, o Gabinete de Segurança Institucional podia ter pedido garantia da lei da ordem, GLO, como foi em 2017, durante o governo Temer. Então, várias questões estão sendo colocadas à mesa sobre essas falhas na segurança que acabaram deixando tão expostos os prédios dos três poderes em Brasília. Só no Senado Federal, vi uma estimativa hoje, Cris, que me pesou. Foram quase 50 obras, neste momento estão destruídas ou desaparecidas, foram roubadas ou destruídas, só no Senado Federal. A gente viu as principais nas imagens do último domingo, estão circulando na internet até hoje, mas tem muita coisa que vai ser dificílimo de recuperar. A gente tem esse problema para resolver, para que novas falhas como essa não aconteçam, para que isso não se repita. O que é que a gente vai aprender com esse episódio? É a pergunta que tem que ficar com relação à segurança nacional. Eles são todos muito bem pagos, diz Panvec, todos eles são muito bem pagos. O reforço da segurança podia ter vindo pelo Exército, com a Força Nacional, garantia da lei da ordem, poderia ter vindo da Polícia Federal, poderia ter tem várias opções, tem muitos planos de contingência que poderiam garantir o sucesso das forças de segurança no último domingo. Nenhum deles foi colocado em prática. Por quê? Essa é a pergunta que fica no dia de hoje.